dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos lá, escreve para nós aí, amorzinho. Vamos lá. Capítulo 8. Sessão 2, página 149. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia. Vou fixar aqui. Vamos lá, então. A gente está lendo a continuação lá no capítulo 8. A gente leu semana passada, sei lá, acho que foram uns 3, 4 dias, a sessão 1, aí a gente sentiu de dar continuidade. E a gente está vendo que faz parte mesmo, né? É como um complemento aí da sessão 1. E essa sessão 2 é a diferença entre aprisionamento e liberdade. Então, vamos lá, dar mais um passinho aí nessa sessão. Vamos juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos, antes então da gente iniciar a leitura, vamos fazer aqui um alinhamento, nossa oração. E então, quem sentir, de fechar os olhos um pouquinho. Se não sentir ou não puder, não tem problema nenhum. É só mesmo. Fechar os olhos é só simbólico. E decidimos juntos, aqui, nesse instante, abrir o nosso coração, abrir completamente a nossa mente para esse instante. E escolher a nossa mente corrigida, o Espírito Santo, a voz por Deus, como nosso guia a cada passo, a cada instante. E no momento em que eu escolho
O Espírito Santo, eu escolho seguir e permanecer na mente corrigida. Eu tenho clareza. A paz, ela é a dádiva dessa mente corrigida. A paz de Deus é o resultado dessa minha escolha, dessa minha decisão, pela mente corrigida pelo Espírito Santo. E não importa qual é o meu estado presente, seja ele qual for, qual sensação estiver aí presente, se for fora da paz, eu posso decidir, primeiramente reconhecendo que eu não estou escolhendo a paz. Segundo, tomando uma nova decisão, agora pela paz de Deus. E isso eu posso fazer qualquer instante do meu dia. E essa é a decisão que a gente toma juntos aqui, agora, nesse instante. Para a gente poder receber a leitura, reconhecer as respostas que a gente está pronto para receber. Assim como cada sala de aula no nosso dia, que parece ser o dia de hoje. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma limpada no meu óculos aqui, que tá. Amorzinho, nós paramos onde mesmo que eu esqueci? Nós vamos fazer a leitura do parágrafo 4. 4. No parágrafo 3 ele estava falando, né? O ego não pode ensinar coisa alguma, desde que a tua vontade seja livre, porque não o escutarás. Tá? Ele está fazendo uma comparação aí, né? Isso. Entre diferença e ele está mostrando a diferença entre aprisionamento e liberdade, que é o nome da sessão, né? Então, quer ler o parágrafo 4? Vamos lá. Vamos iniciar então. Parágrafo 4 da seção 2 do capítulo 8. O ego tenta ensinar que queres te opor à vontade de Deus. Essa lição, que não é natural, não pode ser aprendida, e a tentativa de aprendê-la é uma violação da tua própria liberdade, fazendo com que tenhas medo da tua vontade, porque ela é livre. O Espírito Santo se opõe a qualquer aprisionamento da vontade de um filho de Deus, sabendo que a vontade do filho é a do Pai.
Espírito Santo te conduz consistentemente pelo caminho da liberdade, ensinando-te como desconsiderar ou olhar para o que está além de tudo, o que poderia deter-te. Nossa. Uhum. É muito lindo, né? Nossa. O ego vai continuar, né, tentando nos aprisionar aqui no mundo, né, nos distraindo, né, com o mundo das formas, né, fazendo com que a gente ache que a gente é esse corpo limitado que a gente é esse serzinho aqui que a gente acha que a gente é, que a gente fez, né? E o Espírito Santo vai nos lembrar, né? E aqui, né, o Espírito Santo representa a liberdade. O Espírito Santo vai nos lembrar que a gente não é nada disso, que a gente de fato é o oposto disso, que Nossa. fomos criados por Deus. E se fomos criados por Deus, né, ele usa até aqui, o Espírito Santo se opõe a qualquer aprisionamento da vontade de um filho de Deus, sabendo que a vontade do filho é a do Pai. Né? Então, aqui Jesus usa de novo aqui, né, implicitamente, a unicidade. O filho, o pai criando o filho, né? Ou seja, nós somos o filho de Deus e o filho de Deus é eterno, não está num corpo limitado. O filho de Deus é um espírito livre, livre, né? E, em última instância, o filho de Deus está lá ao lado do pai, né? Aguardando só ele despertar desse sonho que ele mesmo caiu em virtude de uma crença, de um pensamento que ele levou a sério. Só isso. E isso somos todos nós. Não tem diferença nenhuma entre eu, a Paty, qualquer um. Somos todos nós. Nossa, gente, que coisa linda. Que é exatamente isso que ele faz. É que essa última sentença, assim, eu tô. Uhum. É o que a gente experimenta quando a gente topa praticar a nossa única função aqui, que é o perdão. É isso que ele faz. O Espírito Santo te conduz consistentemente pelo caminho da liberdade, ensinando-te como desconsiderar ou olhar para o que está além de tudo que poderia deter-te. Nossa, Uhum. esse é o ponto. Ele sempre, quando a gente decide, ele literalmente pega na nossa mão, simbolicamente, e não olha aí não vai te levar a nada. Vamos comigo, olhar além disso. E nós, que perfeito é esse caminho. Nossa, estou sentindo muita gratidão aqui, que é exatamente isso que ele faz. E é muito, e é muito lindo aqui, porque ele, de novo, nessa sentença que você lê, ele fala sobre a visão, né? Da gente olhar com ele, olhar com o Espírito Santo, é enxergar o que está além do mundo das formas, né? E essa é a nossa liberdade. Nós temos a liberdade, né, de tomar essa decisão, né? Então, a liberdade verdadeira, vamos se dizer, ela não vem do mundo ou de circunstâncias externas, né? Mas de aceitar a visão do Espírito Santo, que é uma visão que vai além do mundo das formas.
Isso, e isso nós temos que decidir. Isso é decidir entre o aprisionamento ou a liberdade. Se a gente continuar escolhendo pelo nosso ego, a gente vai continuar decidindo em deixar a nossa mente aprisionada aqui no mundo. E quando a gente escolhe pelo nosso ego, nós estamos escolhendo pela liberdade de fazer uma nova escolha. E agora sim, Quando a gente enxergar. escolhe pelo Espírito Santo, né? Eu falei errado? Pelo ego. É? Quando a gente escolhe pelo Espírito Santo, a gente agora escolhe pela visão dele, né? E Uhum. aí, de novo, né? É sempre sobre o poder de decisão que nós temos, né? E nós temos que tomar essa decisão. Ó, nós. Essa é a nossa parte. Essa é a nossa E, parte. e a gente vai aprendendo, sabe? É, Uhum. a gente vai aprendendo a tomar essa decisão, sabe? E é legal a gente olhar, porque dentro aqui do meu treino, tem muitos momentos que eu vejo que eu não tô decidindo. Eu acho que tô, mas não tô. Porque assim, pode ser que aqui algumas pessoas se reconheçam nisso. Nossa, mas eu tô aqui, né? Eu não consigo sair disso, assim, e tal. Às vezes uma sensação interna, às vezes um equívoco, enfim, não sei. Né? E a gente não consegue, né? Parece que a gente não consegue. É porque a gente está aprendendo a decidir só por isso, a querer só isso. Porque no instante em que a gente só quer a paz, que é a mesma coisa pela escolha do Espírito Santo como nosso professor, é a mesma coisa. Quando naquele instante que você só quer isso, você muda. Uhum. Às vezes a gente vai experimentar tentativas e não vai conseguir, né? Então, às vezes a gente vai entregar coisas, como dizia a Michele, entrego, aí vou lá e busco de volta, sabe? Entrego, mas não entrego, né? E a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo. Cada passinho que a gente dá nesse treino, a gente vai aprendendo, sabe? A desistir, porque não é o fato, eu entrego, não, eu decido. Isso são palavras, né? Mas como é que tá isso internamente? Então, a gente vai aprendendo esse lugar interno, sabe? Conforme a gente vai treinando, né? Treinando, 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 a gente vai aprendendo. E tem um lugarzinho da escolha que é fundamental, sabe? Então, e até hoje, dependendo do assunto, eu experimento ainda. Eu ainda não tô querendo só isso. E tá tudo bem, sabe? Então, mas vamos lá, vamos escolher de novo. Quantas vezes for necessário para realmente a gente querer escolher de novo, né? Porque, lembra, escolher de novo é um abandono do outro sistema de pensamento, né? Do sistema de pensamento do ego. É. É a mudança. Então, e isso acarreta algumas coisas, muitas coisas desse autoconceito aqui, né? Então, por isso que a gente vai aprendendo mesmo, né? A gente vai soltando no caminho, assim, conforme a gente vai treinando. Por isso que é um processo, né? Então, é isso, é lindo, né? Vamos lá, então. Deixa eu tomar só uma aguinha. Parágrafo 5. Nós dissemos que o Espírito Santo te ensina a diferença entre dor e alegria.
Isso é o mesmo que dizer que ele te ensina a diferença entre prisão e liberdade. Não podes fazer essa distinção sem ele. Aqui, ó, tá vendo? Esse é o ponto, né? Porque quando eu pego na mão do Espírito Santo, eu preciso soltar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, né? Tem um processo aí da gente aprender a soltar, a desistir das coisas que a gente sabe, né? Enfim, vamos lá. Não podes fazer essa distinção sem ele, fala, porque tens ensinado a ti mesmo que prisão é liberdade. Tá tudo de ponta cabeça, invertido de ponta cabeça, né? Acreditando que as duas coisas sejam a mesma, como é que podes fazer a distinção entre elas? É possível pedires à parte da tua mente que te ensinou a acreditar que elas são a mesma para ensinar-te como são diferentes, né? Possível a gente perguntar para o sistema de pensamento do ego uma coisa que ele mesmo ensinou, que é igual se é diferente. É óbvio que não. Então, é por isso que é um desaprender, né? É um desfazer. E por isso que é um processo. E por isso que a gente vai aprendendo a desfazer junto com o Espírito Santo. Soltando, sabe? Tudo que a gente pensa que sabe. Enfim, é um processo lindo aí com ele. Seguimos? Opa! O ensinamento do Espírito Santo toma apenas uma direção e tem apenas uma meta. A sua direção é a liberdade e a sua meta é Deus. No entanto, ele não pode conceber Deus sem ti, porque não é a vontade de Deus ser sem ti. Eu vou ler de novo, hein? Vamos lá, vamos receber, porque, nossa, uau, aqui está a chave para nossa liberdade. A chave da prisão está aqui. Ah, A chave da porta do céu. Vamos lá. O ensinamento do Espírito Santo toma apenas uma direção e tem apenas uma meta. Parece que aqui no mundo o ego nos convence de que nós temos várias direções e várias metas e várias coisas para fazer, tudo e tal, várias decisões para tomar. E aqui, né, nesse parágrafo, Jesus está falando para a gente que a gente só tem uma direção e uma meta. A sua direção é a liberdade e a sua meta é Deus. No entanto, ele não pode conceber Deus sem ti, porque não é a vontade de Deus ser sem ti. Quando tiveres aprendido que a tua vontade é a de Deus, não mais poderás ter vontade de ser sem ele, assim como ele não poderia ter vontade de ser sem ti. Isso é liberdade e isso é alegria. Nega isso a ti mesmo e estarás negando a Deus o seu reino, porque ele te criou para isso. Nossa, que lindo, hein? perfeito. Nossa. Eu só sinto de trazer aqui que Jesus traz nesse parágrafo um ensinamento que ele é muito importante, uma base que é muito importante para um curso em milagres, que é sobre integridade. Nós, sem Deus, não somos íntegros. E Deus, sem nós, também não é íntegro. Então, vamos lembrar dessa unidade, dessa unicidade, que Deus, né, Deus sente falta do seu filho, né? Vamos usar
aqui, óbvio, né, uma analogia só para a gente poder entender, né? É como se duas partes se separassem, né? Só que essas duas partes separadas é apenas foi apenas um pensamento e essa separação nunca aconteceu, né? Então, o Filho de Deus que acreditou na separação, né, foi só um pensamento e esse pensamento já foi corrigido. Então, vamos lembrar sobre essa integridade. O Filho e Deus e o seu Pai, o seu Criador, são um só. São um só. Então, vamos lembrar: Deus, por puro amor, se estendeu e criou o seu Filho. E nessa extensão não existe separação, é apenas uma extensão. Deus se estendendo e criando o seu Filho, que somos todos nós, todos nós, todos nós. Não tem distinção. Ah, mas e o fulaninho ali? E Hitler? Adoro falar de Hitler. Vamos lembrar que para um curso de milagres não existe distinção entre os filhos de Deus, né? Essa é a intransigência, vamos se dizer, de um curso de milagres, né? Não existe distinção, né? Por isso que o perdão, ele não é seletivo. O perdão é para todos. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Quando eu disse todo poder e toda glória são teus, porque o reino é dele, o significado é este. A vontade de Deus é sem limites. E todo poder e toda glória estão dentro dela. É infinita em força, em amor, em paz. Não tem fronteiras, porque porque a sua extensão é ilimitada. E ela abrange todas as coisas, porque criou todas as coisas. Tendo criado todas as coisas, fez com que fossem parte de si mesma. Tu és a vontade de Deus, porque foi assim que foste criado. Eu vou repetir. Tu és a vontade de Deus, porque foi assim que foste criado. Eu vou repetir mais uma vez. Tu és a vontade de Deus, porque foi assim que foste criado. Porque o teu Criador só cria como ele próprio, tu és como ele. Tu és parte dele, que é todo o poder e toda a glória, e és, portanto, tão ilimitado quanto ele. Que lindo. Acho que pode seguir aqui, Uhum. porque tem um complemento, né? Pode continuar. Aqui outra coisa, além de todo o poder e toda a glória, pode o Espírito Santo
apelar para restaurar o reino de Deus? Assim sendo, o seu apelo, o apelo do Espírito Santo, dirige-se meramente ao que é reino, ao que é o reino, para que o próprio reino reconheça que é. Quando reconheces isso, trazes automaticamente esse reconhecimento a todos, porque reconheceste a todos. Pelo teu reconhecimento, despertas o deles, e através do deles, o teu é estendido. O despertar corre com facilidade e contentamento pelo reino em resposta ao chamado daquele que fala por Deus. Essa é a resposta natural de cada filho de Deus à voz pelo seu Criador, porque essa é a voz pelas suas criações e pela sua própria extensão. Nossa, eu vou repetir aqui. Acho que eu vou repetir o parágrafo inteiro. Que tem algo aqui Vamos. muito lindo aqui. Vamos. Nossa, vamos lá. Aqui outra coisa, além de todo o poder e de toda a glória, pode o Espírito Santo apelar para restaurar o reino de Deus? Assim sendo, o seu apelo dirige-se meramente ao que é o reino, para que o próprio reino reconheça o que é. Quando reconheces isso, trazes automaticamente esse reconhecimento a todos, porque reconheceste a todos. Nossa. Pelo teu reconhecimento, despertas o deles, e através do deles, o teu é estendido. Ah, gente, sério. O despertar corre com facilidade e contentamento pelo reino em resposta ao chamado daquele que fala por Deus. Essa é a resposta natural de cada filho de Deus à voz pelo seu Criador, porque essa é a voz pelas suas criações e pela sua própria extensão. Nossa, que presente, hein? Nossa, que lindo. Restaurar o reino de Deus. E aí a gente fica pensando, restaurar uma coisa que é perfeita, que foi feito perfeito, que foi criado perfeito. Então aqui, o que eu sinto aqui, né? Eu sinto que o que Jesus está falando para a gente, esse restaurar o reino, é a gente lembrar, né, de que somos perfeitos, fomos criados perfeitos pelo nosso Pai. Então o que nós precisamos restaurar é essa lembrança na nossa mente. Restaurar o reino é lembrar, né, de que somos o seu filho, né, e de que fomos criados eternos e amados sempre, para sempre pelo nosso Pai.
Então é só isso que nós precisamos restaurar, essa lembrança na nossa mente de que somos o Filho de Deus, criados, eterno e com muito amor pelo nosso Pai. É só isso que a gente precisa se lembrar. É só isso. Perfeito. E quando a gente se lembra disso, a gente lembra Todo todos os nossos mundo. irmãos. Porque nessa lembrança a gente reconhece o irmão como o Como mesmo, como como um conosco. um comigo. Nossa. Porque, olha só como tá tudo ligado. Porque o treino do perdão é exatamente isso. Qual é Uhum, o treino do perdão? É eu ver tudo aqui como um reflexo interno, né? Ver tudo que tá fora como um reflexo interno. Então não tem fora, uhum. né? Então, através do próprio treino do perdão, eu vou me lembrando, né, disso tudo, nós. Olha, ali na sentença 4, quando a gente reconhece, né, que a gente não precisa fazer nada, apenas se lembrar, apenas restaurar a nossa mente dessa Uhum. lembrança de que o reino somos nós somos o reino, Nós né? somos. Nós somos o reino. E se nós somos o reino, e fomos criados por Deus, que também é o reino, quando a gente reconhece isso, né, a gente desperta todos. Ele Uhum. fala, pelo teu reconhecimento, Uhum. despertas o deles e através do deles o teu é estendido. É estendido. O despertar corre com facilidade e contentamento pelo reino em resposta ao chamado daquele que fala por Deus. Nossa, gente, é muito Nossa, lindo. gente. É muito É lindo. Uau. muito lindo. Caramba, esse último parágrafo foi uma oração. Nossa, que perfeição, né? Que delícia. Uhum. É isso, amores. Acho que por hoje é isso. E seguimos. Seguimos. Obrigada pela presença de todos. Sempre uma alegria estar aqui. Hum, Amanhã, se alguém tiver alguma sugestão para a gente, porque a gente terminou nessa sessão, se alguém tiver uhum. uma sugestão, né, tá querendo receber aí alguma sessão em algum capítulo, enfim, É, escreve para a gente no direct ou fala com a gente amanhã de manhã, tá uhum. bom? A gente está aberto aqui. Vamos juntos. Uhum. Escolher juntos isso. É, Beleza? Então vamos, amor. Amores. Uhum. amores. Um beijo, bom dia para todos. Beijo, Tchau. tchau, Até tchau. amanhã. Fiquem com Deus. Bons treinos. Muitos milagres.